Não dá para continuar a oração, não? Estava bom demais. Eita glória! Boa noite! Boa noite! Pode sentar, fica à vontade. Que alegria imensa estar com vocês nessa noite. Poder estar partilhando a palavra de Deus, poder ser reservatório da graça de Deus. São Bernardo dizia que devemos ser reservatórios da graça de Deus, estar cheios do Espírito Santo para poder compartilhar com os nossos irmãos, assim como os irmãos aqui estão compartilhando o dom deles, né? A ministração, as canções. E Deus nessa noite, Ele está falando poderosamente aos nossos corações. A partir do momento que você saiu da sua casa, Deus já começou a falar ao teu coração, já preparar o seu coração para receber toda essa graça que Ele está derramando essa noite. O Senhor, Ele já veio falando. Eu, antes de chegar aqui, vim com a Fabiana, que é intercessora lá do grupo de oração. Levanta a mão, Fabiana, para todo mundo te ver, para você passar vergonha comigo. Quando eu estava vindo para cá, já cheguei no bairro, eu já me perdi. O GPS mandava para lá, mandava para cá e não mandava para o endereço correto. Mas quando eu estava subindo, agora certo, subindo aqui essa subida enorme, bem inclinada, é interessante que eu já vi a cruz. E o Senhor falava o seguinte... Eu falei assim, logo vamos chegar no céu, porque essa subida aqui, e o Senhor falou assim, para chegar no céu tem que passar pela cruz. E a cruz já foi um sinal da graça de Deus, da santificação, de valorizar as dores, o sofrimento que nós temos vivido. Alguém aqui tem sofrido, sim ou não? Sim. É difícil, meus irmãos? Mas Deus, Ele nos socorre com a sua graça e misericórdia e nos chama à perseverança. É na cruz que nós, como cristãos, vamos amadurecendo, vamos entendendo a vontade de Deus em nossas vidas. É na cruz que vamos entendendo como é precioso estar com Deus, vamos valorizando e engrandecendo o Senhor em nossas vidas, reconhecendo a grandeza de Deus. Então o Senhor nessa noite, Ele está falando aos nossos corações, essa necessidade que temos de entrar em intimidade com Deus, e o sofrimento nos levará a essa intimidade com o Senhor. Então faça do teu sofrimento a graça que você necessita para estar próximo de Jesus. Quando sofremos pelo Senhor, a nossa alma é santificada. Quando sofremos pelo mundo é em vão, são lágrimas jogadas fora. Mas sofrer por Deus é santificação para a alma, é fortalecimento na nossa fé. E é por isso que nessa noite Deus está falando aos nossos corações, e este foi o tema que foi me dado: palavra de Deus, fruto de perseverança. Deus, Ele quer a nossa perseverança, Deus quer ver a nossa luta, Deus quer ver a cada um de nós vivenciando a sua graça, vivenciando o seu amor. Deus quer nos ver lutando. Isso foi uma frase que o próprio Jesus falou para Santo Antão. Quando Santo Antão estava numa luta com Satanás, e ele já não percebeu mais a presença do Senhor próximo dele, e ele desesperado, ele clamava por Deus, até conseguir vencer a luta pela graça do Senhor. E aí ele perguntou a Jesus, que se fez presente na frente dele: Senhor, aonde o Senhor estava, que o demônio me atacou e eu não senti a tua presença? E Jesus disse para ele: eu estava o tempo todo com você, eu ocultei a minha presença porque eu queria te ver lutando. O Senhor, Ele quer te ver lutando, e o Senhor nos capacita essa noite com a sua graça, com o seu amor. É por isso que essa pregação, esse tema será tão precioso aos nossos corações para a nossa santificação e conversão. Essa noite é uma noite de conversão, meus irmãos. É uma noite de dar um passo em direção a Deus, de vencer as tribulações, de sair daqui homem e mulher cheios do Espírito Santo, capacitados pela graça de Deus. Essa é uma noite de cura e libertação para a tua alma, porque lá na oração, lá atrás eu já clamava e eu senti o poder de Deus já curando, já me libertando pela ministração aqui na frente. Então eu creio e posso dizer com convicção que o Senhor, Ele está nos libertando e nos curando essa
noite, que você não sairá da mesma forma que você entrou, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus, porque é a misericórdia do Senhor que se manifesta em nosso meio. É o Senhor que vai ao nosso encontro, mesmo diante das nossas fraquezas. O Senhor permanece fiel, mesmo quando somos infiéis. O Senhor nos chama à conversão, nos chama a ser melhor diante dos seus olhos. Então é tempo de santificação, tempo de quaresma, é tempo de fortalecer a alma através da penitência, do jejum, da oração. E essa palavra, ela cai forte em nossos corações, ou melhor, esse tema, palavra de Deus, fruto de perseverança, porque ao olhar para a palavra de Deus, quem trouxe a palavra aí? Quem lê a palavra de Deus todos os dias? Quem é íntimo da palavra de Deus? Então você vai entender claramente que quando você está lendo a palavra, é o próprio Jesus que fala aos nossos corações. A palavra de Deus é o verbo encarnado, como vai dizer João capítulo 1, versículo 1. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Então a palavra de Deus é o próprio Jesus falando e se comunicando conosco. A palavra ela é viva. Ela fala aos nossos corações, ela traz cura, traz libertação. Se queremos uma resposta da nossa vida, da nossa caminhada, é na palavra de Deus que vamos encontrar, porque é o próprio Jesus se comunicando conosco. E é muito importante essa intimidade com a palavra, meus irmãos, que você busque essa leitura diária. Tem o Evangelho, tem a leitura diária que a igreja toda medita na palavra do Senhor, dando a direção através do Evangelho, dando a direção através da palavra. Então o Senhor essa noite está falando de uma forma muito íntima, que Ele quer intimidade com o nosso coração, que Ele quer entrar em nossos corações, e vamos entender o que eu estou falando através dessa leitura que vamos ler. Está em Lucas capítulo 8, versículo 15, é somente um versículo. Lucas 8, 15. Amém ou misericórdia? Amém. Amém? Podemos, sim ou não? Lucas capítulo 8, versículo 15, é somente um versículo. Como o nosso tempo é muito curto, eu vou pedir para você ouvir. Ouve Israel, Javé teu Deus vai falar. É importante escutar a palavra, lógico, meditar, trazer ela para o coração. Depois na sua casa você medita, porque Deus quer falar muito forte aos nossos corações através dessa palavra, não só no grupo de oração, mas no nosso lar. E olha o que vai dizer Lucas, o apóstolo Lucas, narrando essa palavra preciosa aos nossos corações, a palavra do Senhor. Olha o que vai dizer, versículo 15, vai dizer assim, a que caiu na terra boa são os que ouvem a palavra com o coração reto e bom, retém-na e dão frutos pela perseverança. Palavra da salvação. Meus irmãos, essa leitura, esse versículo é da palavra, a passagem do semeador, a parábola do semeador. E eu queria pegar exatamente essa palavra, somente esse versículo, para a gente trabalhar em uma direção diferente. Talvez você já ouviu muitas pregações sobre a parábola do semeador, mas eu quero trabalhar exatamente no ponto principal, porque a semente que é a palavra de Deus, ela é jogada em vários terrenos, pedregoso, com espinhos, no meio do caminho, mas ela é jogada também na terra boa. E aí que entra o que Deus está falando aos nossos corações nessa noite, que o nosso coração tem que ser terra boa para a palavra de Deus, que é a semente que quer dar frutos em nossas vidas. Então é importante a gente trazer essa palavra ao coração, porque a palavra de Deus
quando ela é lançada no coração do homem, ela não volta sem antes dar fruto. E o fruto que o Senhor quer dar a cada um de nós é a santificação da nossa alma, é a nossa conversão, é a nossa cura, a nossa libertação. Então a palavra de Deus está sendo lançada como o amor do Senhor em nossos corações, como conversão. É muito importante o que diz na palavra, porque a palavra nós encontramos todas as direções que necessitamos para nossas vidas. E uma das passagens que eu amo muito é João 8,32: conhecereis a verdade vos libertará. A palavra de Deus é a verdade que nos converte, que nos ensina a renunciar ao mundo e a se voltar para Jesus. Por isso que esse tema é tão precioso, palavra de Deus, fruto de perseverança. Os frutos que o Senhor está gerando em nossos corações nessa noite, é um fruto de perseverança. Mas João Paulo, em que eu devo perseverar? Você deve perseverar na sua vida de oração, na sua vida de conversão, na sua vida de santidade, no amor para com o próximo e principalmente no amor para com Jesus, amando a Deus, que é o primeiro mandamento. Então o Senhor nessa noite está falando fortemente aos nossos corações a necessidade que temos de ser curados, a necessidade que temos de ser íntimos da palavra. É muito interessante o que Santo Antônio de Pádua era um homem muito íntimo da palavra de Deus. Santo Antônio de Pádua, ele disse o seguinte: se rasgassem todas as Bíblias, destruísse todas as Bíblias, colocassem fogo, não existisse mais nenhuma Bíblia no mundo, eu a reescreveria com capítulo e versículo. Era um homem que conhecia a palavra, sim ou não? Sim. Olha a intimidade com a palavra de Deus. Ele entrava, mergulhava, ele mastigava, ruminava a palavra do Senhor em seu coração, em sua alma, porque ele sabia que cada versículo, cada capítulo e versículo era Deus falando ao seu coração. E olha o que vai dizer um documento da Igreja do Vaticano: a Virgem Maria viveu de forma incomparável o encontro com a palavra de Deus, que é o próprio Jesus. Por isso ela se tornou modelo providencial de toda a escuta e anúncio. Olha isso, meus irmãos, é a palavra de Deus. Nossa Senhora, ela trazia todo o encanto, todo o envolvimento, o amor que ela tinha, escutando e meditando na palavra de Deus. Olha como isso é tremendo. Santo Isidoro vai dizer o seguinte: quando rezamos, falamos com Deus. Quando lemos a Sagrada Escritura, Deus fala conosco. Na tua oração, você fala com Deus, mas quando você lê a palavra de Deus, é Deus que está falando ao teu coração. Aonde você tem buscado respostas para a sua vida? Nas pessoas, no mundo, como o irmão falou lá no Big Brother, na novela? Não, é Deus que fala através da palavra, através da meditação. O Papa Francisco disse o seguinte: com o seu exemplo, Nossa Senhora nos ensine a acolher a palavra e cultivá-la e fazê-la frutificar em nós e nos outros. Então, quando vivemos a palavra, quando colocamos a palavra em prática, vivenciando o Evangelho, gera frutos. Por quê? Porque é o próprio Espírito Santo que encontra a brecha em nossos corações, a liberdade de nos impulsionar para fazer a vontade do Senhor. E é aí que vemos os frutos: o homem novo e o homem velho. Quando Deus ele entra no coração do homem, o homem novo, a mulher nova, ela ganha forças, ela consegue vencer as limitações, ele consegue viver o amor do Senhor em seu coração, consegue viver o perdão, consegue perseverar na graça de Deus diante das suas lutas. Então, quando estamos nessa intimidade com Deus, que é o Verbo encarnado, que é a palavra que é direcionada aos nossos corações, nós vemos os frutos acontecendo em nossa vida. São Francisco de Assis vai dizer o seguinte: ler a Sagrada Escritura significa pedir conselhos a Cristo. Olha que interessante, nós ouvimos o Senhor falando através da sua palavra, através do Evangelho que é proclamado, através da leitura diária
Deus fala poderosamente aos nossos corações. Santo Agostinho, o Evangelho significa em latim boa notícia, uma notícia feliz. Por isso que a irmã estava feliz daquele jeito. Mas reservou o uso para designar a mensagem de vida divina anunciada pelo Salvador. Então é muito importante, meus irmãos, a palavra que você tem recebido no teu coração, ela tem que ser lançada como flechas de amor, como fogo de amor aos corações daquele que o Senhor te confiou. Nós somos chamados a dar continuação à missão de nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor nos capacita, então, o alimento. Olha que interessante, a igreja nos traz o tripé, que é a palavra, a tradição e o magistério. A palavra de Deus, que é preciosa, que é alimento, que é fortalecimento, que é Deus falando ao coração do homem. A tradição, que também reflete da palavra de Deus, que a tradição são os santos da igreja, que vivenciaram a palavra de Deus, como São Francisco de Assis, que leu Mateus capítulo 5, as bem-aventuranças, e teve o seu encontro pessoal com Jesus. E ele saiu a evangelizar, a anunciar a boa nova do Senhor. Ele compartilhou a experiência de amor que ele viveu e se tornou um grande santo, dos maiores santos da igreja. O magistério, os nossos papas, os escritos do Papa, o catecismo da igreja. Então é precioso para nós, tudo é enraizado através da palavra de Deus, para a santificação da humanidade, para os nossos corações. Quanto mais você é íntimo da palavra, quanto mais você busca se alimentar da doutrina da igreja, mais você se torna íntimo e aberto ao Espírito Santo de Deus. E aí que acontece o quê? O fruto da perseverança, porque você encontra a resposta na palavra de Deus, a cura que você necessita. Lucas 19:10, o Senhor veio procurar e salvar o que estavam perdidos, veio curar o coração ferido. É o Senhor nos chamando à santificação. Mateus 5:48, sede perfeito como o vosso Pai Celeste é perfeito. Mateus 5:47, que seu sim seja sim, que seu não seja não, o que vier além disso é do demônio. Então, a necessidade que temos de estar íntimo do coração do Senhor. Atos 1:8, mas descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força. É o Senhor nos ensinando a perseverar na sua graça, respondendo ao clamor dos nossos corações. Como é precioso. São João Paulo II vai dizer o seguinte, abrindo-nos a palavra de Cristo, acolhendo o seu evangelho, a cada membro da igreja será também fecundo na sua vida cristã. Olha a importância de nós como católicos, vivenciando a palavra, colocando em prática a palavra de Deus. Na imitação de Cristo vai dizer o seguinte, a humildade de espírito é, pois, a disposição mais necessária para ler com fruto os livros dos santos. Olha que maravilha. E Romanos 12:12 vai dizer o seguinte, alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, perseverai na oração. Essa pregação tem que gerar no teu coração esse desejo da vida de oração, de se aproximar do coração do Senhor, de se santificar na graça de Deus. Como é importante para nós, para a nossa caminhada, para a nossa luta do dia a dia, uma vida de oração constante. Como é necessário, meus irmãos, porque é o Espírito Santo que vai gerar em nós a santidade, a perseverança que necessitamos. Por isso é necessário a sua perseverança no grupo de oração, porque a cada palavra pregada, Deus vai falar de forma poderosa ao teu coração. As curas vão acontecer, a libertação vai acontecer, porque é o próprio Jesus que traz a graça aos nossos corações. E essa noite não é diferente. Deus está trazendo curas, e o Senhor já colocava no meu coração que muitas pessoas aqui estão sendo curadas na parte física, dores sobre o corpo, dores nas pernas. O Senhor essa noite, Ele quer te libertar de toda falsa enfermidade, confirmando
a palavra do irmão, é Deus falando aos nossos corações, é a graça de Deus sendo derramada sobre nós nessa noite. Meus irmãos, como é importante a gente se colocar à disposição de Deus. Eu me lembro quando eu tive a minha experiência com o Senhor, quando ouvi o Evangelho de Deus, quando ouvi aquela palavra de libertação chegando ao meu coração, e eu pude testemunhar para a minha família, para os locais aonde eu estava indo, no trabalho, aonde eu convivia, essa palavra poderosa de Deus que trouxe libertação e cura aos meus corações, ao meu coração. Eu pude testemunhar a palavra de Deus e ver muitos corações sendo tocados. Eu me lembro que minha mãe estava lá sofrendo com uma dor de cabeça, uma enxaqueca terrível, e eu vindo de uma experiência de oração, e eu orando pela minha mãe, naquele dia ela foi curada, ela nunca mais teve a dor de cabeça, a enxaqueca dela. Como é poderosa a palavra de Deus quando é praticada, vivenciada no nosso coração. Eu me lembro de uma evangelização, que eu estava lá na catedral, eu era catequista de crisma na catedral, e umas irmãs do Ministério de Cura e Libertação falou: João, a gente precisa da sua ajuda. Naquela época já servia no Ministério de Cura e Libertação, e eu me lembro que elas falaram o seguinte: estamos numa situação bem delicada, uma amiga nossa está passando por uma situação de depressão, já tentou se matar diversas vezes, e a gente precisa urgentemente, a família dela pede ajuda para que a gente vá orar por ela. Essas irmãs, eu falei assim: vamos, se ela necessita, vamos até ela. Aí elas falaram: a questão é que é um pouco longe, é lá no ABC, em Mauá. Eu falei: misericórdia, é longe, mas vamos em nome de Jesus. É uma alma clamando pela salvação, pela graça de Deus. Então fomos até essa irmã, chegamos lá, que situação horrível. Ela era espírita, de uma doutrina chamada Nova Era. Nunca tinha escutado que havia espiritismo chamado Nova Era. A gente sabe da New Age, que a Nova Era é a última cartada de Satanás, né, para destruir a igreja. Mas vamos colocar aqui uma seita lá, um espiritismo chamado Nova Era. Eu falei: misericórdia. Aí cheguei para conversar com essa moça, olhei nos olhos dela e vi um corpo vazio, não tinha alma dentro daquele corpo. Ela estava sob pressão espiritual, sob depressão, uma tristeza profunda, nem parecia que tinha uma alma dentro daquele corpo. E eu falei: misericórdia. E a família dela falou assim: ela tentou se matar com estilete, tomando remédio, várias foram as vezes esse espírito de morte tentando prejudicá-la. E aonde eu quero chegar, meus irmãos, com esse testemunho? Que quando eu fui orar por ela, junto com aquelas irmãs, nós falamos o seguinte, eu conversando com elas, no caminho, eu falei assim: vamos nos preparar com jejum e oração, fomos até ela, para se encontrar, para vencer em nome de Jesus essa batalha. Então nos preparamos com jejum e oração, rezamos o rosário, deu tempo daqui para lá, fomos em jejum. E o interessante é que quando eu cheguei lá, eu falei para ela: você quer ser liberta desse espírito de morte? Ela falou: eu quero. Eu falei: então eu tenho que falar a verdade. Eu peguei a palavra de Deus e eu falei: eu preciso anunciar a verdade para você. João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará. E quando eu peguei Apocalipse, capítulo 12:7, que fala da queda de Lúcifer, quando eu comecei a ler essa palavra, ela caiu em surto maligno no chão. Eu não orei por ela, eu só li a passagem que dizia da queda de Lúcifer. Houve uma batalha no céu, Miguel e seus anjos combateram o dragão. Quando eu estava lendo, ela caiu manifestando o demônio no chão. O poder da palavra de Deus, a palavra liberta. Ao orar por ela, ela foi liberta para a honra e glória de Deus. Hoje é serva de grupo de oração, para a honra e glória de Deus. É a graça do Senhor, é o poder do Espírito Santo que age através da palavra que é vivida nos nossos corações.
É o Senhor que fala essa noite ao teu coração, que te dá a confiança, que te dá a esperança, para que você confie nele e persevere, e você verá a graça de Deus acontecendo, você verá a conversão da sua família, você verá uma resposta do Senhor sobre a tribulação e a dificuldade que você está vivendo. Então persevera, fica firme na tua luta, e você verá a graça de Deus acontecendo. O poder da palavra de Deus essa noite quer trazer cura e libertação para a tua alma. Você acredita sim ou não? Sim. Então fica de pé, que nessa noite eu creio que Deus vai manifestar o seu poder, que vai continuar derramando a sua graça. Eu te convido a levantar os seus braços, a deixar que o Espírito Santo essa noite fale poderosamente ao teu coração, a deixar que a graça de Deus seja derramada como fogo a queimar o teu coração nessa noite. Homens e mulheres cheios do Espírito Santo, capacitados, libertos, curados pela palavra de Deus, pela graça do Senhor. É o Senhor fortalecendo a sua fé, para que você seja perseverante no seu amor. É o Senhor essa noite preenchendo o vazio do teu coração, curando a sua tristeza, te libertando de todo o mal. É a unção do Espírito Santo sendo derramada como fogo em nossos corações. Toma posse da graça de Deus nessa noite, toma posse da tua cura. Essa noite o Senhor está realizando prodígios e milagres. O Senhor está curando dores na perna, dores de cabeça, dores na coluna e enfermidades internas. É o Senhor curando o físico, emocional e espiritual nessa noite. É a palavra de Deus que é derramada com poder, é o Espírito Santo que se manifesta em nossos corações, restaurando as nossas vidas. Clama com fé, tomando posse da graça de Deus, tomando posse do poder do Espírito Santo que vem pela poderosa intercessão de Nossa Senhora. Nossa Senhora nos cobre com o manto sagrado, e ela traz a graça do seu Filho Jesus, que é a libertação, que é a cura, que é a restauração de nossas vidas. Toma posse, porque essa noite o Senhor está te curando. Uma unção de prodígios e milagres sendo liberada sobre nós essa noite. É o Espírito Santo de Deus. Vai recebendo deste poder, vai recebendo a cura, o milagre que você tanto tem clamado. É Deus honrando a tua fé, é o Senhor restaurando a sua vida, curando a tristeza do teu coração. Recebe o poder de Deus. O céu se abre essa noite sobre nós. Deus está honrando o teu clamor, está honrando a tua fé. Recebe o poder de Deus. Recebe a unção de avivamento, unção de cura, de restauração e libertação. Toma posse, meu irmão, minha irmã. Acredita no poder de Deus que está te curando. É prodígios e milagres em nome de Jesus. É o Senhor avivando a tua alma, é o Senhor te levantando das suas quedas, avivando o teu ministério, te levando a vivenciar o primeiro amor, se fortalecendo com a graça de Deus. Seja dócil ao Espírito Santo. Deixa o Espírito Santo orar através de você neste momento. Deixa o Espírito Santo te dar o dom de línguas, o canto em línguas, o clamor em línguas. Ele canta lá Sopra, Espírito Santo de Deus, sopra a tua unção, leva-nos a viver um novo Pentecostes nessa noite. Homens e mulheres avivados pelo teu poder, santificados na tua unção, Senhor. Derrama a tua graça essa noite, derrama o teu poder, honra o clamor desses teus servos, honra o clamor destes corações que necessitam de curas, de libertação, de restauração. Deixa o Senhor tocar a tua alma, curar as suas feridas. É noite de cura e libertação. Deixa Deus falar com você através desse clamor, através dessa canção. Eu profetizo, eu estou dizendo isso mesmo que estudou. Precisamos profetizar
que foi pregado, João. Glória ao nome do Senhor. Glória a Deus. Não é palavras livremente, só funciona na liberdade. Você livremente, pessoalmente, eu não posso fazer isso por você. Você livremente vai entregar o controle, não a mim, pode ficar tranquilo. Você vai entregar o controle da tua vida ao Espírito Santo de Deus, para que você não caia no fosso